Se dependesse das manchetes dos principais jornais, de setores da imprensa na semana passada, hoje nós estaremos em meio a uma crise institucional, um golpe em curso ou um alto golpe, com algum fetiche que a imprensa tem em ver o presidente Jair Bolsonaro em um tanque de guerra, comandando algum tipo de golpe contra a nação. Nada disso aconteceu e hoje tivemos as trocas dos ministros, 6 ministros, conforme acabamos de informar. Qual é a temperatura em Brasília hoje, deputado? Obrigado, Silvio, pela oportunidade de falar. Primeiro, isso daí demonstra que aquela parte da imprensa, é importante nunca generalizar, né? Mas uma parte da imprensa segue fazendo o seu trabalho de militância, porque para eles vale tudo para tentar retornar ao poder, ainda que isso signifique o retorno de certas figuras que assaltaram os cofres públicos. Então, em primeiro lugar, parabéns pela independência da Rede TV e me permitir falar um pouquinho sobre esse assunto. Né? E outra questão que fica bem clara, ninguém manda no presidente Jair Bolsonaro. Essas trocas de ministros, elas não foram previstas por absolutamente ninguém, né? E cada um com a sua própria razão e ao gosto do presidente, né? Então, eu acredito que os novos ministros empossados, eles são qualificados. Mais uma vez, o presidente ele segue com o seu princípio de colocar pessoas de carreira para comandar as pastas. Então, no MRE tem um diplomata, no Ministério da Justiça tem um delegado de Polícia Federal, no Ministério da Defesa segue sendo um general 4 estrelas e na Secretaria de Governo uma deputada federal. Então, eu acredito que existe tudo para fazer um bom trabalho e eu acho que isso daí dá um ânimo, dá um gás para que a gente coloque adiante as políticas que o Brasil precisa. Agora do Rodrigo Constantino. Bom dia, deputado. Pois eu quero voltar a essa questão da ala militante da mídia e esses dias o relator do Podemos de Minas Gerais sugeriu o arquivamento do seu processo lá sobre a questão do AI-5. Né? Eu quero lhe dar essa oportunidade de rebater, porque a manchete de um jornal carioca que faz clara oposição ao governo federal, hoje diz: após sugerir novo AI-5, Eduardo Bolsonaro rejeita a ditadura porque o poder já está em nossas mãos. Eu queria que você esclarecesse o seguinte: você fez uma análise de que o país poderia cair no AI-5 ou fez apologia ao AI-5, como leva a crer esse jornal? E qual a sua sensação de se ver julgado como alguém contra a democracia por exemplo, partidos como o PSOL, que defendem o regime venezuelano? Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade de esclarecer esse assunto. Inclusive, eu aproveito a boa audiência de vocês e peço para quem quiser saber mais detalhes para me seguir no Instagram, BolsonaroSP, onde eu coloquei o vídeo da minha defesa ontem no Conselho de Ética. Pois bem, primeiro, não houve qualquer tipo de apologia, Constantino. Você sabe, você também já foi vítima dessa patrulha lacradora que chegou a dizer que você era um apoiador de um crime nefasto, né? Justo você, que é pai, assim como eu. Então, isso daí não passa de narrativas, né? E torna-se mais repugnante ainda, como você falou, quando você é julgado pelos seus pares, pessoas que são membros, por exemplo, do Partido Socialismo e Liberdade. O próprio nome do partido já é uma contradição, onde reina o socialismo e não existe liberdade. Ou então por pessoas que são membros do Partido Comunista do Brasil. Ora, o comunismo, por onde ele passou, nesse pouco mais de um século de sua existência, ele levou à morte de mais de 100 milhões de pessoas. Esse é o tipo de pessoa que fala que eu tenho que ser caçado porque eu fiz apologia ao AI-5. E no meio da discussão eu falei: apresente, deputado, que estava me acusando, um print meu defendendo o retorno do AI-5. Apresente um print, onde ele me acusou também, falando que eu postei nas redes sociais, o fechamento do STF. Isso tudo, Rodrigo, não passa de guerra de narrativa, né? E também tem os interesses por trás. Permita-me aqui aproveitar o gancho da sua pergunta, porque a gente está aqui vivendo em meio a um escândalo que está sendo conhecido como Mamata Connection. Qual foi o enredo sempre criado pela esquerda militante da imprensa? É que um financiamento público estava pagando pessoas para denegrir a imagem de opositores políticos. E agora, quando a gente vê a Rede TV recebendo mais de 8 milhões de reais para colocar na sua... Perdão, a Rede TV não, a TV Cultura, perdão. A TV Cultura, que é filial... É da Fundação... Nossa, esqueci o nome da fundação, que eu ia falar, do Padre Anchieta. Padre Anchieta. Recebe mais de 8 milhões de dinheiro público para ficar fazendo roda viva, chamando Felipe Neto, Joyce Rossmann, Frota, Átila Marino, ou seja, apenas anti-bolsonaristas.
E para sustentar o pessoal do antagonista, que sempre se dizia acima do bem e do mal e totalmente independente para fazer as suas críticas, eu pergunto, que nome que se dá a esse tipo de política? Será que mudou o nome de gabinete do ódio? Se a gente for olhar o Twitter e as redes sociais daqueles jornalistas que sempre falaram em gabinete do ódio e em corroborar essa narrativa de milícia digital, eles estão quietos. Eu pergunto por quê, né? Enfim, não vou me alongar muito nesse tema, mas respondendo a sua pergunta, é mera guerra de narrativas.